Hoje eu quero que você imagine o seguinte: 50 milhões de pessoas mortas todos os anos. Não por guerra, não por fome, não por doença, mas por escolha. O maior genocídio da história humana não aconteceu sob a bandeira nazista, nem sob a foice e o martelo, diretamente. Não foi ordenado por um ditador, nem executado por exércitos armados. Ele acontece em silêncio, em clínicas iluminadas com médicos sorridentes, em salas esterilizadas com anestesia, bisturis e eufemismos. Enquanto o mundo aplaude, enquanto a mídia chama de direito, enquanto políticos constroem carreiras sobre o sangue dos inocentes. O nome disso é aborto. É o maior massacre da história humana, o mais cruel, o mais covarde e, paradoxalmente, o mais celebrado. Desde 1980, mais de 1,3 bilhão de bebês foram assassinados pelas próprias mães no ventre. 1,3 bilhão. Mais do que todas as guerras da história humana somadas, mais do que todas as vítimas da fome, da peste e das bombas atômicas, juntas. E, no entanto, as pessoas chamam isso de direito. Direito de quem? Certamente não é do inocente que não sequer teve o direito de respirar. O aborto não é uma estatística, é um massacre silencioso, uma carneficina legitimada por leis, aplaudida por ideologias e financiada por governos. A geração Z, que é aquela que hoje domina a internet, a universidade e as redes sociais, perdeu um terço dos seus membros antes mesmo de nascer. Um em cada três jovens que deveriam estar vivos simplesmente não está. Foram descartados como se fossem lixo biológico. E quando uma civilização chega ao ponto de chamar o assassinato de liberdade, o instinto materno de opressão patriarcal, ela já acaba se apodrecendo por dentro. As mãos que deveriam acalentar hoje matam, e as vozes que deveriam gritar contra isso se calam. Mas a verdade ela é implacável. O aborto ele é o maior genocídio da história humana. E o sangue dos inocentes clama aos céus, clamando justiça. E, infelizmente, não é só uma tragédia biológica, é uma tragédia metafísica. É o maior culto pagão da era moderna. A adoração do próprio ego, coroado com sangue inocente. A cada criança morta, o demônio é adorado. Não com hinos, mas com silêncio. Não com incenso, mas com um cheiro de sangue humano. O aborto, ele é um ritual satânico que as pessoas que são vítimas, que em parte sim, há vítimas dessa propaganda abortista, deles estão fazendo rituais satânicos, mesmo que elas não saibam. E quem se beneficia disso? Nossa elite, que, infelizmente, grande parte é satanista. São satânicos. Porque a cada criança morta, o demônio é adorado. Não com hinos, mas com silêncio. Novamente falando. Na Eucaristia, o corpo de Cristo é recebido como fonte da vida eterna. No aborto, o corpo da criança é destruído como oferenda ao conforto efêmero. É o mesmo gesto, invertido, um sacrifício sem amor, uma comunhão sem graça, um altar sem Deus. Por isso que o aborto é a paródia demoníaca da Santa Missa. Porque o diabo não cria, ele imita e inverte. Ele pega o que é santo e o transforma em escárnio. Ele pega o ventre, que deveria ser o sacrário da vida, e o transforma em um cálice de morte. Na Eucaristia, o sacerdote oferece a Deus o Filho. No aborto, o homem oferece ao demônio o Filho. No altar da missa, Deus desce para nos salvar. No altar do aborto, o homem desce para matar. Cada aborto é uma antimissa. Cada clínica um antitemplo. Cada bisturi um cálice profanado. Enquanto o médico, revestido de branco, levanta o instrumento e profere, é apenas um procedimento, ele repete sem saber as palavras de Pilatos: Lavai as mãos. Mas o sangue grita, porque esse sangue inocente clama ao céu, como o sangue de Abel, ele será ouvido. Porque quando uma civilização profana o ventre, que é o trono da vida, ela profana a si mesma. O aborto é a missa negra do mundo moderno, onde o sacramento da vida foi trocado pela idolatria do prazer. O que antes era o altar do amor, a maternidade, tornou-se o laboratório do medo e da morte. E enquanto Cristo diz: Este é o meu corpo que é dado por vós, o mundo responde: Este é o meu corpo e ninguém me dirá o que fazer. E ao eco do mesmo grito do inferno: Não servirá, eu não servirei. E assim o ventre da mulher que deveria gerar santos gera cadáveres, não porque Deus o quis, mas porque o homem o transformou em campo de batalha.
Você acha que o aborto surgiu por acaso? Que essa ideia de direito de escolha brotou espontaneamente como um movimento popular? Nada disso. Como tudo que destrói o homem moderno, essa ideia foi plantada. No início do século XX, uma mulher chamada Margaret Sanger, fundadora da Planned Parenthood, começou a difundir o que ela chamava de controle de natalidade. Mas se você for ler os escritos originais dela, não os panfletos limpos ou modernos, vai descobrir que controle era um eufemismo. Sanger acreditava que existiam pessoas indesejáveis, pobres, doentes, negros. Ela queria eliminar essas populações. O aborto para ela era uma ferramenta de eugenia. E a esquerda internacional herdou isso como se fosse uma bandeira de liberdade. Décadas depois, a ONU, junto com fundações bilionárias e organismos globais, começou a empurrar essas políticas como direitos reprodutivos. Direitos, veja bem, nunca deveres, nunca virtudes. Sempre direitos, nunca autonomia. Sempre o indivíduo contra a própria natureza. E como sempre, o mesmo padrão. Primeiro vem o discurso da compaixão, depois o esvaziamento moral. Você tira Deus da equação e de repente o assassinato se torna progresso. Mas essa semente não ficou apenas nos Estados Unidos. Ela foi exportada. E no Brasil, como sempre, foi o terreno fértil para o que há de pior no mundo ocidental. Organizações internacionais começaram a financiar ONGs e movimentos políticos que pregavam o mesmo discurso: aborto como direito humano, como avanço civilizatório. E quem acolheu essa agenda com braços abertos? A esquerda, com os mesmos partidos que dizem defender os pobres e os oprimidos. Mas há uma ironia cruel aqui, porque o aborto mata principalmente o filho dos pobres e dos oprimidos. Então, em nome da própria compaixão, a esquerda promove o extermínio silencioso de suas bases, eugenicamente, e ainda posa de defensoras dos direitos humanos. E é assim que o comunismo opera, não só dominando a economia, mas reprogramando a moral. Não destrói na marra, mas destrói com slogans. Meu corpo, minhas regras, direito de decidir, progresso. Palavras que soam justas, mas escondem o cheiro de sangue. E como o Nick Fuentes diz, Your body, my choice. Seu corpo, minhas regras. Não é meu corpo, minhas regras. É seu corpo, minhas regras. Man, it's your body, my choice. And men. Porque enquanto você ouve isso, milhares de vidas estão sendo apagadas. Não são monstros, mas gente comum, convencida de que está fazendo bem. E isso que torna essa ideologia tão diabólica. Ela transforma o assassinato num ato de virtude. É uma paródia infernal da caridade.